Saudações, estudantes da Universidade FUMEC, meu nome é Danilo Aroeira. Esse semestre trabalharemos juntos com a disciplina Imagem Vetorial. Eu sou publicitário de formação, mestre em Cinema e Artes Visuais pela UFMG e sou ilustrador profissional há 18 anos. Essa disciplina, que é muito legal, muito prática, ela é voltada principalmente para artes visuais e para ilustração 2D. Então a gente vai começar falando sobre as diferenças entre os diferentes formatos de imagem, né, bitmap, vetorial, e os sistemas de cores para cada tipo de imagem digital e um pouquinho de animação também no decorrer do curso. No vídeo de hoje a gente vai focar principalmente em reconhecer os elementos principais da interface do software que a gente adota como principal software da disciplina, que é o Adobe Illustrator. Ele inclusive está disponível para você também aqui nos laboratórios da universidade. A gente vai aprender também a configurar a interface do software para uso voltado ao desenho 2D e pelo menos um exercício prático a gente já vai fazer hoje através da ferramenta Caneta ou Pen Tool. E a gente vai fazer um desenho simples que é a silhueta de um personagem feminino. Então aqui no computador que tem um sistema Windows instalado, a gente precisa acessar o menu Iniciar para poder abrir o Adobe Illustrator. Se você tiver aí na sua casa um computador com sistema operacional Mac, você pode clicar no ícone do Illustrator que está no dock ali embaixo, ou então clicar no ícone do foguetinho, que é o ícone que abre os outros programas disponíveis para você utilizar no Mac, né? Aqui no Windows é simples também, só clicar em iniciar, o Illustrator já está disponível aqui. Se ele não estiver aparecendo para você, você digita Illustrator aqui na busca e ele já aparece. Vamos abrir o Illustrator então. Essa ilustração que aparece aqui na tela principal do Illustrator antes que ele abra, é uma ilustração feita por um artista utilizando apenas os recursos do Illustrator. Muito bacana. Então, quando a gente abre o Illustrator pela primeira vez, a gente é agraciado por essa tela de boas-vindas, que tem as opções de criar ou de abrir um novo arquivo. Quando você já está utilizando o Illustrator há mais tempo, os arquivos que você abriu recentemente, eles ficam todos listados nessa área central aqui. Como é a primeira vez que a gente abre, a única opção que a gente tem é de criar um novo arquivo. A gente vai clicar nesse botão já de cara aqui. A gente tem algumas possibilidades quando a gente vai criar um novo arquivo. E o Illustrator oferece todas elas para a gente nessa janela, né? Essa caixa de diálogo aqui que ele abre por cima do software. Aqui a gente tem, da esquerda para a direita, os arquivos mais recentes. De novo, como é a primeira vez que a gente está abrindo o Illustrator, não tem nada listado aqui. Salvo, a mesma coisa, os arquivos salvos mais recentes. Aí depois dessa barrinha vertical, a gente tem algumas pré-formatações de arquivo que o Illustrator lista para a gente poder usar. Por exemplo, a gente já tem formatos de tela de dispositivos móveis, ou formatos de tela para web, alguns formatos para impressão, formatos para tela de vídeo e alguns formatos mais livres para arte e ilustração. Mesmo essa disciplina sendo um pouco mais livre, considerando que o foco principal é produzir imagens em 2D para o ambiente digital, seja para a produção de um filme, para a produção de um jogo ou para a internet, a gente vai escolher aqui a opção web, que tem o formato de tela com menos limitações e um tamanho generoso, que serve praticamente para qualquer interface, e a gente vai mudar as configurações a partir dela. Então aqui nessa área central da tela aqui, ó, a gente tem uma listagem com algumas pré-definições, e aqui nessa barra da direita a gente tem o detalhamento dessas definições. Medida do arquivo, resolução, sangria, etc. Para a gente poder fazer um trabalho que seja aproveitável na maior quantidade de telas possível, sem restrições, a gente vai escolher um tamanho grande. A gente vai escolher esse segundo aqui, ó, da esquerda para a direita, o web grande, ou 1920 por 1080, que é maior inclusive do que aquele formato já consagrado em Full HD. Quando a gente clica aqui, ó, você vai notar que as configurações aqui da coluna da direita, elas mudam. Olha só as opções, né? Os detalhes da pré-definição. Então aqui nos detalhes da pré-definição, a primeira opção que a gente tem é o título do arquivo. Nesse momento a gente não precisa preocupar em dar um nome para o arquivo de trabalho, porque na primeira vez que a gente for salvar o arquivo, mesmo a gente tendo dado o nome agora, o Illustrator vai pedir para a gente dar o nome de novo. Então a gente não precisa se preocupar com isso nesse momento, a gente deixa para dar o nome na primeira vez que a gente for salvar. Logo depois a gente tem largura por altura, as medidas do arquivo. Como a gente escolheu um formato web, ele já está naturalmente aqui em pixels, mas note que clicando aqui nessa setinha, você pode mudar a unidade de medida. Pode escolher, por exemplo, milímetros, centímetros, né? Se for um impresso, é conveniente que você utilize milímetros ou centímetros. Mas para formatos de tela,
web, TV, cinema, vídeo, o melhor é que a gente use sempre pixels. É o que eu vou deixar aqui, portanto. Está em 1920 por 1080, isso quer dizer de cara que é um arquivo já no formato dito paisagem, né? Um arquivo, portanto, mais horizontal, a largura é maior do que a altura, o próprio Illustrator já assinala aqui essa opção para a gente. Pranchetas, a gente vai deixar só uma mesmo por enquanto. Pranchetas, o Illustrator entende como se fosse, entre aspas, páginas dentro de um mesmo arquivo. Então, várias pranchetas são várias páginas ali dentro do mesmo arquivo de Illustrator. Para esse exercício de hoje, a gente só vai utilizar uma mesmo. Sangria é uma proteção para corte quando a gente faz um arquivo para impressão. No nosso caso, como objetivo aqui, é um arquivo digital, a gente não precisa colocar nada diferente aqui na Sangria, 0 está ótimo. Conferimos aqui todas as configurações principais, está do jeito correto, então a gente pode clicar no botão azul e criar o arquivo. Está criado aqui o arquivo, né? E a gente já vê os principais elementos da interface do Illustrator. Como é a primeira vez que a gente está abrindo o programa também, o próprio software ele apresenta essa caixa de diálogo com um pequeno vídeo com algumas demonstrações. Ele tem algumas instruções, se você tiver tempo, você pode se deter um pouquinho mais sobre essa questão para poder ver com mais calma, mas a gente vai pular essa parte agora e ir direto para o reconhecimento da interface. Vou fechar então aqui essa janela clicando em OK. Muito bem, temos aqui então a interface do Illustrator. Em linhas gerais, cada um dos elementos aqui vão ser apresentados para você agora. Aqui em cima a gente tem a barra com o menu principal do software. Ela é uma barra bem padrão, a maioria dos softwares que a gente utiliza normalmente tem algo similar a isso. Ela tem aqui da esquerda para a direita, né, a insígnia aqui do próprio software, do Adobe Illustrator, e depois ele tem um menu de arquivo, editar, objeto, tipo, selecionar, efeito, exibir, janela e ajuda. A seu tempo a gente vai ver cada um deles com mais detalhamento. Aqui à esquerda a gente tem a nossa barra de ferramentas, ou a toolbar, com as principais ferramentas que a gente vai utilizar para desenhos. Aqui, entre o menu principal e a toolbar, a interface onde a gente tem as nossas pranchetas, a gente tem também uma outra barra, que é a barra de propriedades. Ela vai ficar mais clara também daqui a pouco. E aqui à nossa direita, a gente tem a barra de controles e propriedades, control bar, que é uma outra barra de tarefas, por assim dizer, que a gente tem disponível na interface aqui do Illustrator. Muito bem. A imagem na qual a gente vai trabalhar está aqui, você vê que ela é quase do tamanho da sua tela, né, da tela desse computador, então ela fica meio que oculta aqui, né, atrás de alguns dos elementos da interface. A primeira coisa que a gente vai aprender, antes de mexer na interface, é como é que a gente faz para ver a imagem toda. Então a gente pode vir aqui na barra de ferramentas, que está aqui à nossa esquerda, e procurar o ícone que se parece com uma lupa. Pousando o mouse por cima dele, ó, ele já dá o nome da ferramenta para a gente e a tecla de atalho responsável por acionar essa ferramenta. Ferramenta Zoom, entre parênteses, Z. Isso acontece com qualquer outra ferramenta que a gente quiser utilizar. Então eu posso clicar aqui nessa lupa, ou então pressionar no meu teclado a tecla Z, e o meu mouse já se transforma nessa lupa com sinal de mais. Só que se eu clicar com sinal de mais, ele vai aproximando e a minha imagem fica cada vez menor, né? Perdão, cada vez maior, mais próxima da tela, você vê menos da sua imagem, né? A gente quer, na verdade, afastar. Para afastar o zoom, ao invés de simplesmente clicar, eu pressiono a tecla Alt no teclado e aí agora sim eu clico novamente. Você vê que o sinal presente na lupa, que era um sinal de mais, quando você pressiona Alt, ele muda para um sinal de menos. E aí você afasta o zoom. E agora você consegue ver a totalidade da sua prancheta. Uma outra forma é utilizar a tecla de atalho também. Você pode aproximar o zoom pressionando Ctrl mais no seu teclado e afastar pressionando Ctrl menos. Se você estiver usando um computador Apple, Command mais, Command menos. E não precisa estar com a ferramenta Zoom ativada para isso. Mesmo se você estiver utilizando qualquer ferramenta, esse atalho vai funcionar para aproximar ou afastar a imagem. Tá? Eu vou escolher aqui o zoom de 50%, porque é o zoom que mostra toda a minha imagem aqui na tela. Então já é legal para eu ver o meu desenho todo e tudo que eu vou precisar. Vamos agora falar sobre a interface e como a gente pode ajustá-la para
otimizar para o nosso uso, que é voltado para o desenho e ilustração 2D. Muito bem. Para isso a gente precisa aqui vir no menu principal, em Editar, Preferências, Geral. Quando a gente vem nas preferências do Illustrator, ele exibe para nós essa outra caixa de diálogo com várias opções, né? A primeira opção que eu vou alterar aqui é a coloração da interface como um todo. Para isso aqui, a gente vai utilizar o 9º item de cima para baixo, interface de usuário. Dá uma olhada aqui nas opções que aparecem à direita. A primeira dela aqui, ó, é referente ao brilho, mas não é o brilho da tela, é o brilho da interface. Por padrão, todos os softwares da Adobe vêm com essa interface escura, com esse cinza bem escuro. Eu gosto mais de trabalhar com uma interface mais clara. Em relação a isso, não existe certo ou errado, é bem pessoal. Você pode fazer os testes e escolher, né, a opção que melhor lhe agrada. Uma interface mais clara tira menos o foco da minha atenção do que eu estou fazendo agora. E o preto me incomoda um pouco, eu não gosto muito. Mas você pode escolher uma gradação também de cinza, ou mais escura, ou mais clara. E você pode mudar essa configuração a qualquer momento, você não fica preso a ela eternamente. Então, só relembrando, você precisa vir aqui em Editar, Preferências, Interface de usuário. E aí aqui eu vou alterar a minha para branco, que é esse tom de cinza mais claro aqui. Uma outra alteração que eu vou pedir para você fazer é em relação ao desempenho. Note aqui, ó, que você tem na mesma interface de preferências, embaixo de interface de usuário, a opção desempenho. E a gente tem aqui desempenho GPU. É possível que na sua versão do Illustrator a opção zoom animado esteja marcada. Certifique-se de que ela esteja desmarcada. E se ela estiver marcada, você desmarque, por favor. Isso aqui faz com que toda vez que você der zoom, ele vá se aproximar lentamente, em vez de focar diretamente naquele objeto que você quer. Isso atrapalha um pouco no uso da ferramenta posterior. Feitas essas duas alterações, a cor aqui da interface e o desempenho, a gente pode clicar em OK. E agora a gente vai configurar as ferramentas aqui que a gente vai utilizar. Para isso a gente vai utilizar o menu Janela e a gente vai alterar a disposição das ferramentas que estão disponíveis aqui para nós à direita. Então, primeiro, a gente tem aqui a barra de Propriedades, a barra de Camadas e uma barra de Bibliotecas. A barra de Propriedades, a gente não usa essa que está aqui à direita. Existe uma outra que, quando você muda de ferramenta, fica disponível. Vou mostrar daqui a pouco. Então, para remover qualquer uma das ferramentas que a gente não quiser usar, a gente clica na aba, mantém o botão do mouse pressionado e arrasta aqui para o centro. Note que um íconezinho com a forma de um X apareceu aqui no canto superior direito. Você deve clicar nesse ícone para poder fazer desaparecer essa barra de tarefas. Se você quiser utilizá-la de novo no futuro, você vem aqui no menu Janela e olha só, ela continua disponível aqui em Propriedades. Se você clica, ela aparece aqui de novo. Então, quando você elimina aqui um item da sua interface, você não faz isso de uma maneira permanente, você continua tendo acesso aos elementos que você quiser usar de novo no futuro, caso mude de ideia. E você pode, inclusive, incluir outros elementos na sua interface dessa mesma maneira que a gente fez para reativar as propriedades. Então, eu vou te mostrar agora como é que a gente faz para poder incluir elementos que vão ser úteis aqui para a gente. Então, aqui a gente vem aqui ao menu Janela novamente. E um item que a gente usa demais é a ferramenta Pathfinder. Não existe uma tradução satisfatória desse termo para o português, e mesmo no software com o idioma configurado para português, ela não é traduzida. Você pode ver que ela continua se chamando Pathfinder aqui. A gente clica nela. De brinde, o Pathfinder já vem aqui com a aba Transformar e Alinhar, o que é ótimo, porque a gente vai usar bastante essas três. A gente não precisa separá-las. Elas estão soltas aqui no meio da tela e eu quero mover as três aqui para essa área da direita, para que ela fique disponível para mim o tempo inteiro. Se eu clicar só no Transformar, ele vai sozinho para lá. Não é isso que eu quero. Se eu clicar só no Alinhar ou no Pathfinder, vai acontecer o mesmo. Eu quero que as três vão em conjunto. Então eu preciso clicar aqui nesse espaço vazio, do lado, né, das três abas aqui. Da mesma maneira que eu fiz com a barra de Propriedades, eu vou clicar e segurar com o botão esquerdo do mouse, que é o botão principal. Aí eu arrasto ele para essa coluna, para baixo aqui da ferramenta,
ou para cima da última ferramenta que está disponível. Você vai saber que você está colocando a sua janela no lugar correto quando essa linha azul aparece aqui, ó. E aí a biblioteca que estava embaixo continua disponível e o alinhar, Pathfinder e transformar já estão disponíveis aqui à minha direita também. Outra ferramenta que a gente vai usar é a ferramenta de cor. Então aqui novamente vamos acessar o menu janela e a opção cor. O cor vem com um seletor de RGB, algumas outras seleções mais visuais e uma guia de cores. Tudo isso é muito importante, a gente vai utilizar bastante. E de novo, eles estão agrupados e eu quero mover os dois. Então o que eu preciso fazer? Clicar aqui nesse espaço vazio, não nenhuma das abas em específico, mas no espaço vazio aqui do lado delas. E arrastar aqui, dessa vez eu vou arrastar para debaixo de onde eu coloquei a aba de transformação, Pathfinder e alinhamento. Você vai notar que todos esses elementos eles vão formando uma barra de tarefas particular aqui para mim. Agora de novo vamos ao menu janela. Vou pegar agora aqui a ferramenta pincéis. Amostras é também uma amostra de cores. Eu vou colocá-la no mesmo grupo que eu tenho cor e guia de cores. Então eu clico e seguro só nessa aba dessa vez. E agora, para eu saber que eu estou colocando no lugar correto, em vez da linha azul horizontal, eu quero um contorno em torno do box inteiro. Tá vendo? Eu posso soltar as amostras. Por que eu fiz isso? Porque amostras tem mais a ver com cores e com guia de cores do que com pincéis. Então faz mais sentido eu agrupá-la aqui junto dessas outras ferramentas. Símbolos, não é necessário a gente ficar gravando aqui e utilizar. Então eu vou remover a aba de símbolos da mesma maneira que removi a aba de propriedades anteriormente. Vou deixar os pincéis aqui entre o transformar e as cores. E agora eu vou pegar aqui as ferramentas de texto no menu janela também. Então de novo, vamos acessar aqui menu janela, tipo. E aí eu posso selecionar aqui caracteres ou estilo de parágrafo. O caractere já vem aqui, ó, com parágrafo e com OpenType. O OpenType a gente não vai utilizar muito, então eu também vou afastar e remover. Mas o caractere e o parágrafo, toda vez que a gente tiver que trabalhar com texto dentro do Illustrator, é com uma dessas duas ferramentas. Em bloco também vou pegar as duas e colocar aqui em cima de onde coloquei os pincéis. Agora aqui no menu janelas, a gente tem uma infinidade de outras ferramentas que se a gente quiser a gente pode utilizar. A última que eu vou pegar aqui, aliás as últimas duas, são o traçado e transparência. Elas já ficaram agrupadas aqui. Não era necessário, mas isso daqui é um arranjo satisfatório para mim, eu vou manter. Eu vou colocar aqui acima dos caracteres. Você vai notar que tudo ficou muito espremido aqui, né? E as camadas, por exemplo, que estão lá embaixo, que são super importantes, ficaram muito escondidas. As camadas são muito importantes a ponto de eu querer que elas fiquem visíveis o tempo todo para mim. Então o conselho que eu dou também é que você coloque uma coluna inteira da interface reservada só para as camadas. Eu vou pegar aqui a aba de camadas, afastar e reposicioná-las aqui do lado, ó. Mas como eu quero que ela fique disponível aqui na interface inteira, ao invés de colocar entre blocos aqui, vendo uma linha horizontal, eu vou colocar aqui ao lado, ó. E aí quando a linha azul na vertical estiver visível, quer dizer que eu estou colocando no lugar correto, eu posso soltar o mouse. E aí aqui vai ficar a minha aba de camadas. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes, dependendo da complexidade do desenho, você vai trabalhar aí com dezenas de camadas, né? Só para a gente fazer uma simulação rápida, se eu tiver muitas camadas no mesmo arquivo, eu posso acessar qualquer uma delas livremente, sem precisar ficar procurando demais. Ao contrário, se as minhas camadas estiverem aqui onde estavam antes, olha só, eu preciso ficar rolando e procurando as minhas camadas, é menos prático. Então eu gosto de colocar as camadas aqui do lado. Essa é uma dica pessoal também. Se você desenvolver, à medida que for adquirindo a experiência com o Illustrator, uma metodologia diferente que funcione para você, fique à vontade. Eu sempre vou trabalhar com ele desta forma aqui, tá? Nesse primeiro exercício, vamos trabalhar só com uma camada. Não vamos ter grandes complexidades aqui no que diz respeito às camadas. E vamos seguir adiante agora. Muito bem, essa é a interface base com a qual a gente vai trabalhar aqui no Illustrator. Então aqui no centro temos a nossa área de trabalho. Aqui ficam as pranchetas, né, como eu mostrei antes, ou as páginas, entre aspas, né, do Illustrator.
que a gente vai utilizar para a gente fazer o nosso exercício. Vamos dar uma olhadinha nas ferramentas aqui da nossa barra de ferramentas da esquerda para a gente saber o que é possível fazer nessa aula de hoje. A primeira ferramenta que já está acessível de cara aqui é a ferramenta de seleção. A tecla de atalho para acioná-la é a letra V no seu teclado. Do lado dela a gente tem a setinha branca, que é a ferramenta de seleção direta, ou como eu gosto de chamar, a ferramenta de seleção específica. A gente vai saber por que já já. Ela tem uma finalidade parecida, mas ao mesmo tempo diferente da ferramenta de seleção principal, que é a setinha preta. A gente vai saltar lá para o final, para essas duas caixinhas que a gente tem aqui, ó, no final da barra de ferramentas, que são as ferramentas de preenchimento, ferramentas de cores. Por padrão, o Illustrator já começa com uma caixinha branca e uma preta. O que elas fazem? Elas têm as configurações básicas de preenchimento e de traçado, ou fio de contorno. O que isso quer dizer? Se eu desenhar qualquer objeto aqui, ó, ele vai ter essas configurações pré-definidas. Ele vai ter o preenchimento branco, como vocês podem ver aqui, a cor desse retângulo é branca, e o contorno preto, conforme diz aqui, na ferramenta, né, de cor de traçado. Note aqui que a cor do contorno é preta e o preenchimento é branco. Eu posso deixar isso da cor que eu quiser, selecionando aqui as amostras de cores da minha barra de tarefas. Então, com o meu objeto aqui selecionado, se eu vier aqui na cor e escolher, por exemplo, um tom de vermelho ou laranja aqui para o preenchimento, o contorno vai permanecer preto, mas agora o preenchimento é laranja. Eu posso mudar a cor do contorno da mesma forma. Eu seleciono o objeto com a ferramenta de seleção e aqui clico agora no quadrado que corresponde à cor de traçado ou cor de contorno e escolho qualquer outra cor. Agora ficou esse traçado verde aqui, por exemplo, que para essa cor de preenchimento é péssima, inclusive, né? Se a gente quiser voltar ao que era antes, a gente pressiona com o objeto selecionado a tecla de atalho D de dado, que aí volta para preenchimento branco com traçado preto. É possível fazer algum tipo de desenho sem traçado nenhum ou sem preenchimento algum, só com o contorno, por exemplo? Sim, é possível. Com o objeto selecionado aqui, você vai notar que logo abaixo desses dois comandos aqui de preenchimento e de traçado, a gente tem algumas opções pré-definidas aqui, ó. A do canto direito inferior é justamente o nenhum. Ele é indicado por esse quadrado branco cortado por uma diagonal vermelha. Quando eu clico nele, olha o que vai acontecer com a cor de preenchimento. Ela desaparece. Fica transparente ou invisível, né? Ou inexistente, conforme a interpretação do próprio Illustrator. Se eu fizer a mesma coisa com o traçado, ele também não tem nenhum contorno mais, mas o objeto continua aqui. Ele só não tem nenhuma cor para o traçado e nenhuma cor para o preenchimento. Mas ele pode ter uma cor só para o preenchimento, por exemplo. Agora ele é só preto por dentro, sem nenhum traçado. Porque o traçado, como você pode ver aqui, está marcado como transparente. É muito importante a gente entender essa primeira configuração básica de cores, porque elas serão cruciais para o nosso primeiro exercício que a gente vai fazer agora. Para isso, a gente precisa utilizar a ferramenta caneta, ou a Pen Tool, que é essa daqui. Ela pode ser acionada utilizando a tecla de atalho P. Como funciona a caneta? O funcionamento da caneta, à primeira vista, ele pode parecer um pouco contraintuitivo. Mas se a gente prestar bastante atenção aos detalhes do movimento que a gente vai fazer com o mouse, vocês vão notar que ela funciona de uma maneira bastante lógica na realidade. Primeiro que a gente vai fazer aqui é deixar o preenchimento transparente e o traçado preto, para a gente poder fazer um desenho com contorno. Para isso a gente tem duas opções. Ou a gente clica aqui no preenchimento e em seguida no quadrado branco cortado de vermelho, e depois a gente clica aqui no quadrado correspondente ao preenchimento do traçado e clica na cor preta, ou simplesmente a gente pode clicar nessa setinha aqui, ó, porque ela inverte o preenchimento com o traçado. Olha que prático, né? Antes, como é que a gente estava trabalhando? Preenchimento preto, sem traçado. Eu posso inverter essas condições simplesmente clicando nessa setinha. Agora o objeto que eu vou desenhar vai ter traçado, mas não vai ter preenchimento. Muito bem. Com a caneta selecionada, vamos entender aqui como é que é o funcionamento dela. Se eu clicar em qualquer ponto da tela, o Illustrator vai criar para mim um ponto, que é designado por esse quadradinho aqui. A gente também costuma chamar esse ponto de nó, como se fosse um nó que você amarra.
Se eu afastar o mouse e clicar em qualquer outro ponto da tela com a caneta, você pode perceber, ó, que ele já delimita uma linha reta, né, a partir do ponto que você clicou pela primeira vez. Isso quer dizer que quando eu clicar em outro ponto, o Illustrator já cria uma linha reta, ele cria um outro nó e uma linha reta ligando o primeiro nó ao segundo. Ou seja, eu posso fazer isso indefinidamente para fazer o desenho que eu quiser, clicando para criar novas linhas retas. Só que se eu fizer um desenho só com linhas retas, eu limito demais as formas que eu posso utilizar. Isso não é interessante. O que é interessante? Eu alternar de alguma maneira linhas retas e curvas. Como é que a gente faz isso? Então vamos recapitular. Eu clico num ponto da tela, clico em outro, o Illustrator cria dois nós e uma reta que vai ligar os dois. Se eu clicar em um ponto e não soltar o botão esquerdo do mouse, eu estou segurando aqui o botão esquerdo do mouse. Quando eu arrasto, olha só o que o Illustrator faz. Ele faz uma curva, ou um arco, melhor dizendo, na tangente do que seria aquele nó. Você pode perceber, né, que tem duas âncoras a partir do nó, que foi o ponto inicial do meu clique. E o arco, ele é feito na direção oposta à direção que eu estou puxando o mouse. Você pode notar que eu estou puxando o mouse aqui, ó, para baixo e para a direita, mas a linha está sendo arqueada para cima e para a minha esquerda. Percebe essa diferença? Por isso que pode ser um pouco contraintuitivo no começo. Por quê? A maioria das pessoas, quando tem o primeiro contato com essa ferramenta, intuitivamente vai tentar fazer o quê? Eu quero fazer uma curva para baixo. Ela vai arrastar o mouse para baixo. Só que aí a curva vai para cima, na direção oposta que você estava tentando ir. Você tem que se condicionar a pensar o seguinte: se eu quero que o meu arco vá para cima, eu preciso arrastar o mouse para baixo. Dessa forma. Se você quiser fazer um outro clique em qualquer ponto da tela, pela própria guia aqui do mouse, você já vai notar que o Illustrator tende a seguir o prolongamento desse arco em qualquer direção. Aqui fazendo um S, ou aqui fazendo uma barriga, um U, né? É possível eu não utilizar esse segundo arco? Eu só queria arquear aqui a primeira vez, porque eu estou desenhando, sei lá, talvez uma montanha. Quero voltar aqui e fazer uma linha reta. É possível fazer isso? É possível. Para fazer isso, você precisa, com a ferramenta caneta, clicar aqui no nó. Você vai notar que aqui do ladinho da caneta, bem pequenininho, vai ficar um V invertido. Significa que você está clicando no lugar correto. Note que a tangente que estava aqui embaixo desapareceu. E agora eu posso fazer um clique em qualquer outra direção, ou mesmo um arco para o outro lado, segurando e arrastando o mouse. Conseguiu perceber como funciona então a ferramenta caneta? Bem simples. Vamos recapitular aqui só mais uma vez. Clico num ponto, clico em outro, linha reta. Se eu clicar e não soltar o mouse, arco, mas o arco ele vai ser na direção oposta que eu puxar o mouse. Isso vai valer para qualquer situação, tá? Se eu quiser cancelar o arco para que ao invés dessa nova barriga aqui eu tenha uma linha reta ou um arco em outra direção, eu devo clicar aqui no nó, não na âncora, que é uma bolinha, no nó, que é um ícone quadradinho. E aí eu posso mudar de direção completamente ou fazer uma reta. Eu concluo o desenho dessa forma aqui, clicando novamente no mesmo nó que eu cliquei pela primeira vez. Eu sei que eu estou clicando no nó correto, porque quando eu coloco o mouse aqui por cima do primeiro nó, ao invés de um V invertido, olha o que aparece do lado do íconezinho da caneta. Um círculo. Porque eu estou fechando um ciclo, de certa maneira. Então eu posso clicar aqui. E aí, se eu utilizar a ferramenta de seleção, eu posso, inclusive, mover esse objeto para onde eu quiser, aumentá-lo, diminuí-lo e assim por diante. Ok? Compreendemos, então, como funciona a ferramenta caneta no seu básico. Mas com esse básico do que a gente acabou de ver agora, a gente já consegue fazer um desenho legal. Para poder fazer esse exercício, então, que é o primeiro exercício que a gente vai fazer dessa disciplina, eu já fiz o download aqui de uma imagem que é uma personagem feminina. A gente vai desenhar a silhueta dessa imagem. Para isso eu preciso abri-la aqui no Illustrator. Então eu vou aqui no menu Arquivo, Abrir, ou teclas de atalho Ctrl O. Ela já está salva aqui na minha área de trabalho. Eu dei o nome para ela aqui de Menina Full. Quando eu clico em Abrir,
você vai notar que o Illustrator ele abre em um outro arquivo. O arquivo no qual a gente estava trabalhando está aqui à esquerda. O arquivo da menina que eu abri está aqui à direita. É muito interessante, né, que a gente sempre tenha o nosso arquivo de trabalho separado dos nossos arquivos fontes. Isso é uma dinâmica também que é pessoal, mas que eu realmente aconselho porque facilita muito na organização. Por quê? Por vários motivos, mas principalmente porque a gente já configurou aqui as propriedades de tamanho, de cores, de resolução do arquivo que a gente vai trabalhar. O arquivo que a gente acabou de abrir não necessariamente segue essas especificações. Então o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui na imagem com a ferramenta de seleção, pressionar as teclas de atalho Ctrl C, ou se você estiver trabalhando num computador Apple, Command C, seleciono aqui a aba do arquivo de trabalho e pressiono Ctrl V para colar aqui. E aqui a gente vai trabalhar. E agora eu posso fechar o arquivo original. Isso é bom porque aí a gente não edita, não interfere no arquivo original. Se a gente fizer alguma coisa de errado no arquivo de trabalho, a gente pode sempre recorrer ao arquivo original novamente. E também porque a gente sempre fica com os nossos arquivos mais organizados. Muito bem. Essa menina aqui, que é uma personagem que eu ilustrei, ela não está em linguagem vetorial, ela é um arquivo bitmap, mas a gente vai fazer uma silhueta para ela em imagem vetorial aqui. Como é que a gente faz isso? Vocês vão notar que quando eu colei aqui, ele veio para a camada 1. Eu vou renomear essa camada como imagem fonte. Para renomear uma camada aqui no Illustrator, você simplesmente clica 2 vezes no nome da camada. E eu vou colocar uma trava nessa camada para que eu não faça nenhuma edição nela. Vou trancá-la aqui, clicando nesse espaço vazio que tem entre a camada e o olho que habilita a visibilidade da camada. Invisível, visível. Nesse espaço vazio, quando eu clico, aparece o ícone do cadeado e eu não consigo mais fazer nenhuma edição nessa imagem. Muito bem. Para criar uma nova camada, aqui na minha barra de tarefas de camada, eu vou procurar um ícone lá no canto inferior direito, que se parece com aquele post-it, sabe? Que é um quadradinho com uma abinha puxada. Esse íconezinho aqui. O segundo da direita para a esquerda, logo do lado do ícone de excluir, que está indisponível agora porque a nossa camada está trancada. Quando eu clico nesse ícone, aparece a camada 2 aqui, que eu vou renomear para silhueta. Muito bem. Para fazer o desenho aqui por cima e desenhar a silhueta da nossa personagem, eu preciso de um objeto que seja de preenchimento transparente, já está configurado aqui, porque era assim que a gente estava trabalhando, e de um contorno que seja visível em contraste com quase qualquer ponto da imagem, porque eu preciso ver ele sempre de uma maneira que eu consiga ver também o que está debaixo. Então eu vou escolher aqui como cor do contorno a cor vermelha. Vermelho aqui. Nos valores de RGB, se eu colocar 255 na letrinha R e 0 nas demais, eu vou ter aqui o contorno vermelho. Muito bem. Poderia fazer isso também escolhendo uma amostra aqui da cor vermelha. Tanto faz. Então vou selecionar aqui a ferramenta caneta. Você deve ter notado que eu arrastei a tela várias vezes, né, com alguma liberdade. Para fazer isso é muito simples. Você só precisa clicar na tecla de espaço. Você vai notar que o ícone da ferramenta que você está usando, ele vai na mesma hora ser mudado para esse ícone da mãozinha. E aí você pode clicar e arrastar a tela para onde você quiser. É muito útil esse recurso. Muito bem. Ferramenta caneta. As cores já estão configuradas como eu quero. Vou aproximar um pouco aqui a imagem. Não se preocupe com a resolução, tá? Porque no vetor você vai ver que quando a gente terminar a silhueta, vai ficar tudo com uma qualidade bacana. Muito bem. Qual que é o grande macete, por assim dizer, da ferramenta caneta? Procurar por pontos onde a curva é acentuada e por pontos onde há mudança de direção. Esses são os lugares onde você vai colocar o nó. Então eu vou começar aqui, ó, por essa junção de retas aqui. Aqui vem o meu primeiro nó. Eu simplesmente clico e deixo lá. Aqui tem uma ponta e note que tem um arco. Eu vou clicar aqui e deixar o meu mouse pressionado. Se eu quero fazer um arco na direção que está aqui o arco do desenho, ele está à esquerda de onde eu cliquei o mouse. Isso quer dizer que eu preciso arrastar o meu mouse para a direita. E assim fazer a curva. Como a partir daqui eu não quero outra curva, eu não quero prolongar esse arco, eu quero mudar de direção completamente, eu clico novamente no nó. E assim eu vou procedendo
né, até fazer o traçado de todo o desenho. Note aqui, aluno, que a propriedade do arco ela pode ser muito bem utilizada em contornos ondulados como esse daqui. Então, se eu quero fazer aqui o traçado do cadarço, eu posso fazer uma curva até mais ou menos a metade e aproveitar o restante do arco para fazer a próxima curva. Eu não preciso cancelar a mudança de direção. Qual é o objetivo desse tipo de exercício? O objetivo é que você procure ser o mais econômico possível nos cliques, para não ficar criando nós à toa, e procurar os pontos mais interessantes de curvatura do desenho e também de junção de duas linhas, para que o desenho fique com uma forma mais fluida. Se fazer o contorno só com retas não é recomendável, não vai ficar legal, e fazer o desenho também só com curvas, sem anular onde é necessário, né, também vai fazer com que o desenho fique muito artificial. Quando a gente vai terminar, portanto, aqui a seleção, a gente precisa voltar para o mesmo nó com o qual a gente começou a seleção toda, né? E fazer aqui o último arco. Pronto. Terminamos o desenho inteiro. Se eu ocultar aqui a visibilidade da camada de baixo, a camada que tem a imagem fonte, olha só, temos a silhueta aqui toda desenhada, mas ela fica muito fraca assim, né? Só com o traçado e sem preenchimento. É legal a gente inverter essas cores, clicando na setinha aqui do lado. Agora eu tenho preenchimento e não tenho traçado. A silhueta é uma espécie de sombra, né, do desenho, uma espécie apenas de contorno da forma, né? E por ser feita em vetor, quando eu aproximo aqui o zoom, não tenho nenhuma perda de qualidade. A imagem continua com uma nitidez e com uma resolução ótimas. Agora que terminamos aqui de fazer o nosso primeiro exercício, vamos salvar o nosso arquivo. Para isso a gente vem aqui em Arquivo, Salvar, ou teclas de atalho, Ctrl S, se você estiver trabalhando no computador Apple, Command S. Escolhe o lugar onde você vai salvar
dê nome ao seu arquivo. Eu vou colocar o nome de Silhueta Garota. O formato é AI mesmo, .ai, né, que é o formato nativo do Adobe Illustrator. E aí pode clicar em salvar. Versão Illustrator CC mesmo, que é a mais recente. Se você for mandar esse arquivo para um outro amigo ou um outro colega e você não sabe qual a versão do Illustrator que ele tem, eu recomendo que você escolha uma versão, pelo menos 2 ou 3 versões abaixo, para que ele consiga abrir também no computador dele. Mas para nós aqui, Illustrator CC é suficiente. Pode clicar em OK. Está salvo o seu arquivo. Se você fizer uma alteração, por exemplo, de cor ou de qualquer outro aspecto do seu desenho, ou quiser colocar um contorno, o que não vai ficar legal agora, você pode pressionar as teclas de atalho Ctrl S e aí ele já está salvo. Aproveitando então, pessoal, que a gente já concluiu esse nosso primeiro exercício, eu gostaria de sugerir para vocês que acessem aqui o meu site pessoal, daniloaroeira.com, e na aba aqui Ilustração, vocês podem utilizar qualquer uma das minhas ilustrações para poder fazer os exercícios de vocês, ou qualquer outra ilustração da sua preferência. Como qualquer outra habilidade que a gente aprende pela primeira vez, é muito provável que vocês tenham um pouco de dificuldade nesse exercício à primeira tentativa. Continuem tentando. É só com a prática que você vai conseguir melhorar o uso dessa ferramenta como qualquer outra. A minha sugestão é que você faça pelo menos o treino de uma imagem similar a essa por dia. Então pega lá um personagem que você gosta, de desenho, de quadrinhos, do que for, e faz o desenho da silhueta dele utilizando a ferramenta caneta. Se você quiser, você pode utilizar uma das imagens do meu site também. Como última dica, eu gostaria que vocês conhecessem o Samurai Boy, que é a webcomic que eu faço também, e ela é toda feita em Illustrator. E aí já fica um pouco mais visível, né, o que é possível fazer dentro desse software e o que não é. Tá bom? Então a gente viu quais são os principais elementos do Illustrator e como configurar a sua interface e como utilizar a ferramenta caneta nesse primeiro vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar ainda mais no universo da imagem 2D, da imagem vetorial e também dos softwares de editoração gráfica para essa finalidade. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo educativo. Um abraço.